Olá, seja bem-vindo ao Mente Aberta. Antes de apresentar o convidado, eu quero deixar o texto bíblico que está em Hebreus 12:14. E diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse é o texto que responde desde já algumas das nossas perguntas. E agora sim, para falar sobre santidade, eu apresento um dos pastores da nossa igreja, que é o pastor Adão Wesley, mas posso chamar carinhosamente de Wesley. Isso, não é isso? Seja bem-vindo, Wesley, ao nosso programa. Muito obrigado. Eu creio que vai ser muito bom. Muito obrigado, Charles. Bom estar aí com cada um de vocês, ouvintes. Que Deus abençoe vocês. E como Charles falou, que Deus possa falar ao seu coração através desse assunto tão relevante que é a santificação. Isso é muito importante. Você pode participar também, você pode enviar um e-mail para o programa menteaberta@redesuper.com.br. Você pode participar via Twitter, @pgmmenteaberta. E em breve vamos trazer também redes sociais comigo, com o programa, para que você possa discutir, agradecer, enviar sua sugestão. Afinal, a gente precisa interagir a cada dia mais. E assim nós vamos prosseguindo. Wesley, seja muito bem-vindo para uma proposta que eu sei que não é fácil. Certo. Não é verdade? Falar Isso. sobre santidade, automaticamente quem nos ouve, quem nos assiste, pode dizer assim, esse homem deve ser santo. Para falar sobre santidade, ele tem que ser santo. E, na verdade, nós percebemos que isso não é algo nosso. Certo. Correto? Isso. Por mais que esforço exista da nossa parte, nunca vamos chegar à santidade. Isso é um processo que vem de Deus. Certo. Aliado ao nosso desejo, à nossa vontade, à nossa busca, chegamos à santificação. Certo. Não é verdade? Como é que você que é pastor, trabalha num contexto até novo agora, de visita a presídios, a outras áreas, onde você lida diretamente com o pecado na vida das pessoas e aquelas até que foram privadas da liberdade por conta de um pecado. Certo. Como é falar sobre santidade num lugar onde as pessoas não querem ser santas? Charles, tem um texto aqui na Palavra de Deus, em 1 Coríntios 6:11, que me chamou muita atenção nesse assunto. Quando o apóstolo Paulo escreve o seguinte, 1 Coríntios 6:11, ele fala da seguinte forma: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Tais foste alguns de vós. Como é que foram alguns de vós? Aí a gente volta para os 2 versos atrás, fala assim, olha, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Quer dizer, a história de muitas pessoas está aqui. A história de muitos de nós está aqui. Tais fosse algum de vós. Muitos de nós fomos assim. E fomos santificados. Foram tudo isso, né? Né? Alguns foram e alguns foram tudo isso. Sim. Né? E aqui diz que fomos santificados. Como é que isso aconteceu? Como é que isso se deu? E aqui continua dizendo, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então essas pessoas agora passam por esse processo e são santas. Como, vamos pegar assim, como você já perguntou, como é esse processo? Como eu posso chegar à santificação? E mais, por que Deus quer um povo santo? Interessante, né, que a gente percebe aí, e você que está nos assistindo, o seguinte, é impossível nos tornarmos santos por nós mesmos. Por isso é que Jesus se fez homem, assumiu o meu lugar, o seu lugar, o lugar de cada um de nós, de pecadores, tais fossem alguns de vós, e essa lista aqui, Jesus assumiu o nosso lugar ali na cruz, e
E assim ele morreu. Ao terceiro dia ressuscitou e ele tem uma proposta para cada um de nós, ele viver em nós. Quando Jesus vive em nós, o santo, aí começa o processo. Ou seja, quando Jesus passa a fazer parte da nossa história, nós começamos a nos tornarmos mais santos. Nós começamos a nos tornar santos, né? Uhum. Não é mais, aí começamos a nos tornar santos. Porque o santo, que é Jesus, ele vem fazer morada em nós. Tem uma frase que diz assim, algumas pessoas falam isso, né? Santo não é simplesmente aquele que não peca, santo é aquele que se lava no sangue de Jesus. Sim. Pecado, ou erro, ou falha na nossa história, isso é inevitável, porque todos pecaram. Certo. É um texto bíblico, não há ninguém que nunca pecou, a não ser Jesus. Sim. Essas pessoas que pecaram, passaram por dificuldades, tropeços, em tudo isso, como Paulo diz aos Coríntios, elas podem se livrar disso e alcançar uma vida que, em alguns momentos, é colocada num pedestal, ou seja, só que é em cima. Certo. Os humanos comuns estão aqui embaixo, e existe um super-humano que está aqui em cima. Alguns o chamam, no nosso contexto religioso, por isso até que coloca sua santidade o Papa. Ele está num plano superior, como se não fosse um homem, ele não peca. Mas ele é um homem sujeito às mesmas falhas, como um pastor, como um líder, vamos falar assim. Dentro dessa proposta, nós, ou ele, pode pecar, pode errar, mas ele pode também se arrepender, se lavar e se tornar cada dia mais santo, porque Deus é quem nos justifica e Ele nos faz santo. Certo. Como é que a pessoa compreende esse processo sem ela achar que ela é boa demais e ela mesma, por ela mesma, pode ficar santa? Aí que está a questão, né? Quando a pessoa acha que ela é boa demais... Ele já está pecando. João fala o quê? Lá na primeira carta de João 1,8, ele diz assim, se dissermos que não pecamos, mentimos, não praticamos a verdade. Logo, quando eu confio em mim mesmo, consequentemente eu já estou pecando, né? Porque é a autossuficiência. Agora, o que eu preciso de atentar? Que pecado não são apenas atitudes que eu pratico, mas eu posso pecar também com os meus pensamentos, com as minhas palavras. Quando Jesus fala no Sermão do Monte, ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura, já adulterou. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Aí Jesus disse, eu, porém, vos digo, aquele que odiar no coração, já matou. Então, baseado nessa questão, quem é que se livra, de acordo com o texto lá de Romanos 3? Não há um justo, nem um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A pessoa, quando ela experimenta essa transformação e ela aí compreende que ela foi santificada e que agora ela é tão pura, feita pelo próprio sacrifício de Jesus, ela tem uma vida santa. Ela se livra de mágoas, ela se livra de amarras, ela se livra de tantas coisas que aprendem ao passado. Porque o que você disse é muito interessante. As pessoas não matam, vamos colocar, não tiram a vida da outra no plano terreno, vamos dizer. Mas na mente, tem muita gente que derruba avião, tem gente que capota ônibus, tem gente que põe fogo em carro, em prédios, tem gente que pensa isso, podia cair um raio aqui, quebrar isso tudo e pegar fogo, e o primeiro seria a sala do fulano. Isso pode acontecer. E, consequentemente, muitas dessas pessoas fazem, mas que absurdo, fulano de tal matou o outro, derrubou um avião, mas e a mente dele, como é que está? Como você está falando, está derrubando avião, está matando, está fazendo, e aí, geralmente, as pessoas pensam assim, mas eu sou melhor do que o outro. Então, o processo de santificação ele não é só exterior, Sim. Como dizia na Bíblia dos fariseus. Aquele ali, olha, ele não fala nenhum tipo de palavrão, ele não mata, ele não mente, ele é justo, paga os impostos, ele cumpre com todas as suas obrigações, cuida dos filhos, paga a mensalidade em dia, trabalha bem, dá assistência à sua família, à sua esposa, aos filhos, mas aqui dentro ele pode ter uma vida destruída, tão longe
da proposta linda que é viver perto do Senhor Jesus. Certo. E é por aí, pastor. É por isso que esse texto me falou muito. Aqui diz o quê? Que é o Santo Jesus, ao fazer morada em nós, é que nos santifica. É Ele que vai mudando a nossa história. Ele que vai nos limpando. Então, isso é acessível a qualquer ser humano. A este que está atrás das grades, que cometeu um delito grave ou mínimo que seja. A santidade, ela não está disponível somente para as pessoas boas, é isso que você está dizendo. Sim. A esse que nunca cometeu nada assim absurdo perante a sociedade, mas o interior dele tem coisas que muitas vezes até ele mesmo duvida. Mas você quer ver um contexto? A gente vive agora, em alguns momentos, por exemplo, no Brasil nós temos um calendário. Sim. E nesse calendário, alguns períodos do ano, eles levam à compreensão de que você precisa se separar, você tem um período de festa, depois tem um período de chamado assim 40 dias, para onde você se prepara para viver uma vida mais pura. Naquele período não pode fazer as coisas erradas, vamos dizer assim. Depois, no restante do ano, é outro contexto. Mas na cabeça daqueles que não compreendem isso a fundo ainda, às vezes a santificação é aquele processo, eu preciso ir para um monastério, certo, longe da cidade, onde eu permaneça durante uns 3 dias, e lá eu não tenho acesso a telefone, computador, televisão, rádio, nada. Eu me isolo do mundo porque eu preciso ser santo. Esse é um pensamento que eu percebo que é presente na sociedade. certo. Esse pensamento afasta as pessoas de conhecer a verdadeira realidade, isso é um fato. Sim. Agora, a pergunta é, precisa se isolar para ser santo? A questão do isolamento só revela quem de fato nós somos. Porque quando nós nos isolamos, a gente pode conseguir muita coisa. Lembrando que o porque não Provérbios tem o diz que fazer de errado. busca seus próprios interesses. Mas quando se volta para o meio das pessoas, as coisas acontecem. E isso nos mostra cada vez mais a nossa dependência de Deus. Porque nós fomos criados por Ele e para Ele. E sem Ele não há como vivermos essa vida santa e agradável a Ele mesmo. Porque é Ele que faz esse processo em nós. Ele que nos santifica, não é, Wesley? Sim, é isso. Sem Ele não somos nada. Então, assim, essa santificação é o processo do Senhor Jesus habitar em nós e levar-nos a vivermos essa vida santa. Isso é um processo. E esse processo dura a vida toda. Esse processo não tem limite, ou ele tem? É pragmático? Tem tempo? Tem período? Tem um tempo pré-determinado? Tem um texto aqui em 1 João que fala o tempo determinado dele. 1 João, capítulo 3, subir, verso 2, fala o tempo desse processo. Aqui fala assim, amados, uma vez que Jesus passou a morar dentro de nós, que o recebemos, Ele nos tornou filhos de Deus. E agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele e havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Então, qual é esse tempo? É até Jesus nos levar. Esse tempo é o tempo que nós tivemos no nosso encontro com o Senhor. Quer seja através da morte, partirmos dessa vida, ou quer seja no arrebatamento, quando o Senhor Jesus vier nos ares e estarmos para sempre com Ele. Buscar a igreja gloriosa. Então, mas é possível, uma vez alcançando o processo... É porque tem pessoas que falam assim, mas você não conhece minha vida. Se conhecesse minha vida, Wesley, eu não tenho mais jeito. Eu já fiz tanta coisa errada e não tem como, nem Deus me aceita. Algumas pessoas chegam a expressar isso. Não sei se você já ouviu isso nas visitas aos presídios, e as pessoas falam, não, eu não mereço Deus. E esse talvez seja o sentimento ou a expressão onde a pessoa esteja mais próxima de Deus. Certo. Porque ele realmente reconhece que ele não é nada. Não é verdade?